que você sabe sobre uma arma como a bomba sísmica? Talvez seja a sua primeira vez ouvindo sobre ela e o raio da morte de Kugo. Ao longo da sua história, as pessoas aprenderam a matar seus semelhantes das maneiras mais sofisticadas. Em vez de viver em paz e progredir, a humanidade gasta recursos colossais na invenção de armas capazes de causar destruição, arrasar cidades inteiras e destruir continentes inteiros. Poucas coisas competem em letalidade com armas nucleares, mas elas raramente são usadas e servem mais como dissuasão. A esmagadora maioria das guerras é travada com armas convencionais. Durante a Segunda Guerra Mundial, as fantasias dos engenheiros e desenvolvedores se tornaram realidade e seus projetos estranhos eram levados a sério. Naquela época, o dinheiro não era contado e o Estado em guerra investia tudo pela vitória. Desenvolvimentos secretos, que mais pareciam capítulos de contos de ficção científica, não eram exclusividade da Alemanha. Britânicos, americanos e japoneses também tinham os seus. Claro, a União Soviética também preparou algumas surpresas para o inimigo. Nem sempre os testes eram bem-sucedidos, mas não vamos nos adiantar. Historiadores de armamentos afirmam que muitos desenvolvedores dos anos 40 eram excêntricos e criaram projetos inviáveis, sem considerar as leis da física. Desde então, o mundo se tornou mais pragmático e calculista. Diversos armamentos antigos foram proibidos por convenções internacionais e desaparecerão, restando apenas nos arquivos de serviços secretos. Os meios modernos de matar semelhantes não se tornaram menos eficazes, mas com certeza se tornaram mais triviais. Hoje, vamos falar sobre as armas mais incomuns da Segunda Guerra Mundial. Muito provavelmente, você vai ver pela primeira vez invenções como o morteiro-pá, ratos detonadores e o ampulômetro. Também vamos falar sobre o que o Terceiro Reich desenvolvia em seus laboratórios secretos. Então, não deixe de assistir a este vídeo até o final. Vamos começar. Após a capitulação da França, o Reino Unido passou a equipar seus agentes com armas experimentais. Quase todas as pesquisas naquela época estavam relacionadas a disfarçar bombas como diferentes objetos. E se a ideia de esconder um explosivo em uma mala, ou até mesmo em um sabonete, pode ser aceitável para a mente de uma pessoa comum, colocar mecanismos dentro de um rato parece completamente insano. Os órgãos científicos e os laboratórios militares secretos dos ingleses realmente se dedicavam a encher os corpos de ratos mortos com explosivos plásticos. Inicialmente, havia vários objetivos, mas depois, o Departamento Britânico de Operações Especiais decidiu espalhar os ratos perto das caldeiras alemãs. A lógica era a seguinte: o guarda via um rato morto e, querendo se livrar do corpo, jogava-o na fornalha da caldeira. O objeto importante era danificado pela explosão. Especialistas afirmam que a operação dos serviços secretos britânicos falhou, pois os alemães interceptaram o container com ratos e identificaram os explosivos. Quem examinou os corpos dos animais encontrados provavelmente se surpreendeu com o que havia neles. Mas, de qualquer forma, os desconfiados contra espiões alemães iniciaram uma verdadeira caça aos roedores e foram obrigados a desperdiçar seus esforços nessa direção. Obrigado aos ingleses, pelo menos por terem usado ratos mortos. E os cientistas não se arriscaram a fazer experimentos com animais vivos. Os americanos foram além. Seus especialistas, biólogos e engenheiros desenvolveram morcegos incendiários. Parece pouco humano? Os militares dos Estados Unidos queriam criar uma bomba na qual cerca de 1000 compartimentos serviriam de moradia para morcegos mexicanos, equipados com pequenas cargas incendiárias. Os morcegos conseguem carregar cargas muito maiores que seu peso e, durante a hibernação, não precisam se alimentar ou receber cuidados. Outra característica importante deles é que voam à noite e dormem durante o dia. Os desenvolvedores consideraram essas características ideais. As cidades japonesas deveriam sofrer com a invasão dos morcegos assassinos. Os contêineres seriam lançados ao amanhecer de 1.500 metros de altura. A uma altura determinada, um paraquedas especial se abria, a bomba era desacelerada e as portas dentro dela se abriam, liberando os morcegos. O plano terrível era que, segundo os americanos, os morcegos começariam a procurar abrigo nos telhados das casas em um raio de 30 a 60 quilômetros. No momento certo,
Os temporizadores ativavam explosivos, provocando incêndios em centenas de locais simultaneamente. Na época, casas japonesas eram feitas de madeira e materiais inflamáveis, e uma única bomba podia incendiar uma cidade inteira. A densidade das construções nas maiores cidades do Japão só facilitava isso. Após vários testes bem-sucedidos, o projeto foi encerrado, mas não devemos agradecer aos americanos por terem desistido do projeto por loucura. Os Estados Unidos concentraram todos os esforços na criação da bomba atômica. Agora vamos aos desenvolvimentos dos engenheiros japoneses que queriam surpreender os americanos com seus próprios presentes. A arma, que seus criadores chamaram de Fusenbakudan, que em tradução significa balão de fogo, era um balão de ar quente, cheio de hidrogênio. Não dá para negar a engenhosidade dos mestres asiáticos. Ao balão eram acopladas bombas, lastro e equipamentos especiais. Um sistema especial de estabilização mantinha o Fusenbakudan na altitude desejada enquanto era levado pelas correntes de ar. Os japoneses estavam de olho nos Estados Unidos e as cidades americanas foram escolhidas como alvo. Após 3 dias de voo, o balão chegava ao território dos Estados Unidos da América e, em determinado momento, as bombas deveriam cair automaticamente. O primeiro pacote mortal dos asiáticos foi enviado aos Estados Unidos em novembro. O país do Sol Nascente enviou mais de 9.000 bombas incendiárias ao inimigo, e muitos balões atingiram o alvo com sucesso. Na época, pedaços de balões e equipamentos eram achados em várias regiões da América. Se os criadores tivessem desenvolvido e testado o dispositivo com sucesso, uma catástrofe nos Estados Unidos seria inevitável. Mesmo assim, desistiram da ideia. Historiadores militares dizem que o Comitê de Censura americano emitiu uma ordem. Especialistas japoneses, na imprensa, concluíram que o Fusenbakudan não era eficaz e o projeto fracassou. No entanto, as bombas atômicas americanas, que transformaram 2 cidades japonesas em ruínas, também foram um fator importante para o fim do sistema de projetos militares únicos do país. Elas também ajudaram na rápida saída do país da guerra. Concluindo o tema do uso de animais durante a guerra, vale dizer que na União Soviética começaram a treinar cães-bomba já em 1924. Durante a Segunda Guerra Mundial, os mineradores de 4 patas foram amplamente usados. Como regra, esses animais eram usados contra tanques, por isso foram chamados diretamente de cães antitanque. Pelos padrões modernos, é difícil considerar esses experimentos como humanos, mas a verdade é que era preciso parar a Alemanha nazista a qualquer custo, e os cães realmente deram sua contribuição para a vitória sobre o fascismo. Eles treinavam para atirar o detonador com os dentes sob um tanque. Dizem que muitas vezes era praticamente impossível fazer o cachorro fazer isso em condições de combate. Então o comando usava uma estratégia muito mais simples: simplesmente explodir o cachorro. É assustador imaginar o que sentiam os treinadores que mandavam seus animais de estimação para uma missão da qual eles não voltariam. Afinal, nada é pior do que a guerra. Há informações de que, em determinado momento, os cães se tornaram tão eficazes que os alemães, apavorados, começaram a atirar em todo o cachorro que viam. Não há dados precisos, mas informações indicam que eles destruíram ao menos 300 tanques alemães. Em batalhas locais, a participação deles dava uma vantagem significativa. Historiadores da Grande Guerra Patriótica relatam que, durante as missões, muitas coisas distraíam os cães, fazendo-os frequentemente retornar aos treinadores. Obviamente, isso não trazia nada de bom. Vamos passar para os monstros de ferro. Goliath, também chamado de mina autopropulsada, era um veículo controlado remotamente para transportar explosivos e demolir edifícios ou destruir tanques comuns. Os alemães o apresentaram em 1942, usando um projeto incomum para transportar uma bomba de 165 libras até o alvo. Tanques, infantaria, pontes e edifícios estavam destinados a sofrer com os Goliaths. Na foto de arquivo, é possível ver esses dispositivos capturados por soldados britânicos. Apesar do nome, o tanque tinha apenas meio metro de altura e 1,5 metros de comprimento. Surpreende que, nos anos 40,
tecnologias de controle por fio de dispositivos complexos já funcionassem bem com um operador. O mini-tanque era conectado por um cabo de 650 metros de comprimento. A experiência mostrou que o ponto mais vulnerável era o cabo, que podia ser cortado, por isso, logo foram criados mini-tanques controlados por sinal de rádio. É como um carrinho de controle remoto, só que esse brinquedo pode destruir um alvo com dezenas de metros quadrados. Foram fabricados mais de 4.600 desses dispositivos, incluindo uma versão maior, capaz de transportar uma bomba de 220 libras. Na prática, os Goliaths se mostraram lentos e difíceis de manobrar, e a carga útil era insuficiente. Ainda assim, a ideia estava muito à frente do seu tempo, e nos anos 40, a robótica estava longe das capacidades modernas, mas os teimosos alemães acreditaram até o fim no sucesso do projeto. Alguns especialistas apontam o alto custo do dispositivo como o principal motivo pelo qual logo tiveram que abandoná-lo. Para baratear o Goliath, os engenheiros trocaram o motor elétrico por um a gasolina, mas isso reduziu significativamente a eficácia de combate da máquina. Ela ficou muito mais barulhenta e visível. Renomados especialistas militares chegaram a chamar esses mini-tanques de a arma mais fracassada da Wehrmacht, uma afirmação controversa, já que a Alemanha conseguia produzir projetos mal-sucedidos em massa, e é difícil entregar o título de pior arma a um dispositivo específico. Alguns exemplares ainda hoje estão guardados em coleções de milionários e de pessoas comuns, e parte deles está em ótimo estado e funcionando. Desde o século XIX, os estados vinham desenvolvendo armas com a possibilidade de disparar de trás de uma cobertura. A solução mais simples e lógica para esse problema foi a produção de exemplares com cano curvo. Por muito tempo, os protótipos fracassaram nos testes, e apenas no século XX surgiram as primeiras implementações bem-sucedidas dessas ideias. E enquanto no Ocidente a ideia era implementada com o uso de acessórios especiais, na União Soviética, nos anos 40, tentaram criar armas de cano curvo, fazendo modificações na construção dos canos das metralhadoras Goryunov e Kalashnikov. Pouco depois, muitos outros tipos de armas de fogo também passaram por experimentos de curvatura. As armas de cano curvo seriam usadas em linhas fortificadas com bunkers, mas o projeto fracassou. O Terceiro Reich também trabalhou nesse tipo de desenvolvimento. Nessa corrida armamentista, os alemães foram mais bem-sucedidos, e em 1943, esses dispositivos foram oficialmente entregues às tropas e usados em combate em alguns locais. O ampulômetro é cercado de mitos. Alguns dizem que o dispositivo foi criado pelos habitantes da Leningrado sitiada, tão enfraquecidos pela fome que não conseguiam mais lançar coquetéis Molotov contra veículos alemães. A lenda é só parcialmente verdadeira. O ampulômetro foi usado e fabricado na Leningrado sitiada, mas desenvolvido no escritório de projetos da fábrica 145 em Moscou, chamada Kirov. O dispositivo foi criado como intermediário entre um lança-chamas de infantaria e um modelo fixo em suporte rígido. Na essência, o ampulômetro era um pequeno morteiro que disparava ampolas de vidro ou de metal de paredes finas, contendo uma mistura incendiária autoinflamável. Apesar dos 125 mm, ele só conseguia ser usado de forma eficaz em casos isolados e a curtas distâncias. O historiador de armas Viktor Sanfirov, da Academia Russa de Ciências, comentou sobre o dispositivo, mas é difícil avaliar sua eficácia. O tempo dirá. Além das cápsulas com substâncias tóxicas, a equipe do ampulômetro também tinha à disposição munições do tipo AZH-2, nas quais a cápsula com mistura incendiária era acoplada a um mini detonador. Uma arma primitiva, mas a abordagem surpreende, pois não é fácil ter essa ideia. Apesar de revolucionário, o ampulômetro era muito pouco confiável. Há registros de incidentes em que cápsulas incendiárias explodiam no cano, matando a equipe que usava o dispositivo. Aliás, não reparem, equipamentos militares comuns ainda existem atualmente. Basta lembrar dos veículos aéreos letais não tripulados, por exemplo, pequenos drones que pesam apenas 33 gramas e, devido ao seu tamanho extremamente reduzido, são quase impossíveis de serem detectados.
Se você tiver interesse que façamos um vídeo separado sobre armas incomuns da atualidade, como robôs e drones usados pelas superpotências, deixe seu comentário. Pá morteiro. À primeira vista, pode parecer que isso é algum erro de projeto, mas não é. A arma foi aprovada pelo Instituto de Pesquisa Científica número 13, do Comissariado do Povo para Armamentos da União Soviética, e grandes esforços foram dedicados à sua criação. O dispositivo realmente é incomum, mas não só foi adotado oficialmente, como também cumpriu suas funções com sucesso. O híbrido de uma pequena pá de infantaria e um morteiro tinha calibre de 37 milímetros. Ao usar a arma como morteiro, a pá servia como placa de apoio, mas mesmo assim, a história do morteiro pá não foi muito longa. Durante os anos de guerra, o dispositivo perdeu sua relevância, pois outros tipos de equipamentos o superaram em alcance e potência dos projéteis. Por isso, a invenção logo foi retirada de serviço. E alguns especialistas literalmente destruíram a criação dos engenheiros soviéticos, caracterizando-a assim: pá ruim, morteiro inútil. A bomba sísmica foi projetada para causar danos catastróficos a alvos no território inimigo. O inglês Barnes Wallis criou o conceito dessa bomba quando percebeu que grande parte da energia das explosões convencionais era desperdiçada, dissipando-se no ar. Esse inconveniente deveria ser corrigido por um projétil que parecia uma enorme bomba aérea com uma ponta super resistente e afiada. Após ser lançada de um bombardeiro, o projétil deveria penetrar profundamente no solo e então detonar, causando vibrações no solo de força absurda. Wallis e sua equipe construíram vários tipos de projéteis que mais tarde foram usados contra instalações industriais e alvos militares. Por exemplo, foi com a ajuda deles que a fábrica de produção dos famosos foguetes V2 foi desativada. O couraçado Tirpitz foi enviado para o fundo do mar para observar caranguejos e outros alvos antes considerados invulneráveis foram destruídos. Os americanos, ao verem o sucesso dos ingleses, tentaram criar uma bomba que pudesse causar um tsunami. Aliás, especialistas dizem que, tecnicamente, essa ideia é totalmente viável, mas graças a Deus, ela nunca foi colocada em prática. Uma das ideias mais ambiciosas dos engenheiros japoneses foi o raio Kugo, projetado para derrubar aviões a centenas de quilômetros de distância. No final da Segunda Guerra Mundial, os americanos encontraram documentos que indicavam que os trabalhos secretos desse projeto começaram em 1939. Se no papel essa arma parecia futurista e ameaçadora, na prática os japoneses conseguiram destruir apenas alguns coelhos. O raio da morte, como os próprios desenvolvedores o chamavam, matava pequenos animais a uma distância de 30 metros, em 10 minutos. Com alvos mais sérios, Kugo não conseguiu lidar. Aliás, os alemães também tentaram criar algo parecido, mas também não tiveram sucesso. Os submarinistas suicidas Fukuryu faziam parte das unidades de forças especiais do Exército do Japão. 6.000 pessoas foram treinadas para usar habilmente equipamentos de mergulho e manusear varas de bambu de 5 metros nas pontas, das quais estavam presos 15 quilos de explosivos. Sim, era uma época difícil. O chumbo, nos trajes dos mergulhadores, mantinha-os no fundo, evitando que subissem em momentos inadequados. Ao ver um navio inimigo, os Fukuryu se aproximavam para espetá-lo com a vara. Naturalmente, eles praticamente não tinham chance de sobreviver à explosão. Aliás, não houve relatos do uso real desses suicidas em combate, exceto talvez por um caso em que foi declarado que um navio de desembarque da Marinha dos Estados Unidos e sua embarcação auxiliar foram atacados por nadadores kamikaze. Os alemães criaram um supercanhão, conhecido popularmente como arma de vingança. Ela foi construída diretamente em uma colina e era capaz de disparar canhões através do Canal da Mancha, enviando projéteis diretamente para Londres. Outro canhão igual foi feito mais a leste, mas nos testes teve desempenho 2 vezes menor que o esperado. Assim, durante os disparos em maio de 44, o projétil atingiu um alcance de 88 quilômetros, e os testes em julho do mesmo ano melhoraram o resultado para 93 quilômetros. A construção ocorria sob ataques frequentes da aviação inglesa.
Um desses dispositivos até participou de combates, mas a eficácia foi baixa, por isso a produção adicional da arma foi abandonada. No entanto, em 1945, a Alemanha nazista tinha problemas bem mais sérios. Aliás, uma dessas superarmas foi destruída por um piloto britânico que conseguiu lançar uma bomba diretamente no bunker principal. Todo o pessoal morreu na ocasião e reconstruir o complexo de artilharia já era impossível, então nenhum projétil dessa arma chegou a atingir Londres. É impressionante como a mente dos cientistas e engenheiros alemães trabalhava de forma tão engenhosa na invenção de novas maneiras de destruir e escravizar a humanidade. Se eles tivessem tido sucesso em algumas de suas invenções, o curso da história teria seguido por um caminho completamente diferente. No verão de 1942, trouxeram a Hitler projetos secretos dos mais novos tanques superpesados de 2 tipos. Eram verdadeiros monstros, pesando 1.000 e 1.500 toneladas. Para comparação, um tanque comum, Tigre, pesava apenas 60 toneladas, tinha mais de 42 metros de comprimento e uma tripulação de mais de 100 pessoas. Os projéteis eram tão pesados que planejavam transportá-los em caminhões especiais, mas a ideia nunca foi realmente concretizada. Os alemães fizeram muitos avanços militares incomuns nos anos 30, então não os incluímos no vídeo que trata da criação de armas da Segunda Guerra Mundial. Escreva nos comentários se quiser que façamos um vídeo sobre as superarmas secretas do Terceiro Reich. Na era pré-guerra, a Alemanha nazista sonhava com a dominação mundial. O desejo de criar uma arma capaz de destruir alvos nas áreas mais inacessíveis levou os alemães a trabalharem em um projeto único em escala chamado Pássaro de Prata. O projeto previa a criação de um bombardeiro espacial suborbital hipersônico. O autor era Eugen Zenger. Os alemães sonhavam em alcançar os Estados Unidos com bombardeiros. O segundo alvo eram as regiões industriais distantes da URSS, como Urais e Sibéria, que na época outros mísseis não alcançavam. O desenvolvimento do Pássaro de Prata começou ainda antes do início da Grande Guerra Patriótica, mas o trabalho de engenharia foi temporariamente congelado em 1941, já que o projeto não previa retorno imediato, e o peso da carga de bombas dependia da distância do voo. Por exemplo, até Nova York, o Pássaro deveria transportar 6 toneladas de bombas. 3 anos depois, tentaram retomar o projeto, mas faltaram recursos para continuar. Como muitas outras ideias ambiciosas da Alemanha dos anos 40, esse projeto ficou apenas nos desenhos no papel. Engenheiros modernos afirmam que, da forma como tentaram criar o avião, ele simplesmente não poderia existir. Segundo os cálculos, o avião deveria se desintegrar ao entrar na atmosfera. Neste vídeo, mostramos ideias de desenvolvedores e armamentos da Segunda Guerra Mundial, destacando a criação dos ratos detonadores. Apesar de não haver nada de grandioso nesse projeto, o bom senso se recusa a acreditar que os cientistas realmente decidiram implementar uma solução tão surpreendente. Escreva nos comentários qual dessas invenções você achou mais incomum. Obrigado por assistir, avaliar e até a próxima nos próximos episódios do canal.